Eu estou pedindo a Deus que ilumine a minha palavra para tocar o coração das pessoas. O Brasil não precisa ficar entre o coisa ruim e o coisa pior. Portanto, o PT hoje é um nada. É uma moldura completamente despolitizada de um personagem sul-americano, caudilesco, que adora a ditadura da Venezuela, adora a ditadura corrupta da Nicarágua e que faz um discurso para fora de terceiro mundo para justificar o reacionarismo absoluto, cujo símbolo maior não pode ser outro, para um paulista ouvir, do que se juntar com o Alckmin. Existe contradição maior? Não, nós vamos nos reunir porque temos aqui uma nova ideia, eu faço autocrítica, de lado a lado, nós erramos. É muito normal na política. Adversários darem-se as mãos e fazerem um acordo. Não é do que se trata. O Lula está usando o Brasil para fazer um grande conchavo, tirar o Alckmin da disputa em São Paulo e empurrar em cima do povo de São Paulo o monopólio de poder que ele deseja. Ele é o presidente, primeiro e único, para morrer na presidência da República, e o Haddad, que perdeu as eleições de reeleição de prefeito de São Paulo, governador de São Paulo. Eu não posso permitir que isso aconteça, pelo menos vou lutar. Daqui para frente você não pode mais ser tratado de governador, eu não posso ser tratado de ex-presidente, você me chama de companheiro Lula, eu chamo você de companheiro Alckmin, e fica sentado. E isso significa a gente tentar esclarecer a opinião pública uma coisa que muita gente não percebia, mas que agora está percebendo. Feliz era este Brasil quando a polarização se dava entre o PSDB e PT, entre Lula e Serra, entre Lula e Alckmin, entre Suplicy e Fernando Henrique Cardoso, entre Lula e Fernando Henrique Cardoso, entre Dilma e Serra, porque era uma política civilizada. Ele quer te iludir dizendo que o problema do Brasil seria o comportamento do Bolsonaro, e não a sua política econômica e modelo de governabilidade. Sabem por quê? Porque a política econômica do Bolsonaro é a mesma do Lula, que foi a mesma do FHC, e que é a mesma que o Brasil pratica há 30 anos. É o famoso tripé macroeconômico, que pode até parecer complicado, mas é fácil de ser entendido. Com esse modelo econômico, o dólar sobe ou desce de acordo com o cenário mundial, e também com o que acontece politicamente dentro do país. Quando sobe, afeta os preços de tudo porque, como todos sabem, pão é trigo e trigo é dólar. Ou seja, tudo que a gente precisa de fora, a gente compra em dólar. Com o aumento dos preços, aumenta a inflação. O governo atira erroneamente com o aumento de juros, para tentar frear uma inflação que nada tem a ver com o aumento do consumo. Com juros mais altos, a dívida pública sobe, o comércio e a indústria quebram, e o povo se endivida cada vez mais. Essas são, de forma muito resumida, as causas da nossa tragédia há 30 anos. E por que não muda? Porque tem uma corja muito poderosa, de algumas milhares de pessoas, que ganham muito dinheiro com esse sistema. São os chamados rentistas, que não produzem nada para o país e vivem de especulação financeira e oscilações do dólar. É isso que o Lula junto com o Alckmin representa. Essa chapa é a garantia de que tudo ficará na mesma. A questão da governança política. Porra, o Roberto Jefferson fez a defesa do Collor na sessão do impeachment. Surge como o detonador do escândalo do Mensalão, porque o Lula deu o correio para ele roubar. E agora está na cadeia porque partiu para exagerar na defesa do Bolsonaro. O Valdemar Costa Neto era Fernando Henrique desde criança, vira mensaleiro, preso e condenado como mensalão e é presidente do partido do Bolsonaro. Se você aposta nisso, e o Lira, o PP estava lá com o Fernando Henrique, estava com o Collor, estava com Lula. O Lula deu a Petrobras para eles roubarem. Aquele cabo Paulo Roberto Costa, não sei o quê. O Ciro Nogueira, que é ministro do Coisa, tinha ministro no governo da Dilma. Eu fui lá conversar com ele para tentar os votos contra o impeachment, que nós lutamos para fazer e tal. O Renan Calheiros, que está com Lula de novo, estava lá com o Fernando Henrique. O Romero Jucá era líder do governo Fernando Henrique no Senado, líder do governo Lula no Senado, líder do governo Temer no Senado. Tenha paciência. Se o povo quiser continuar com isso, vamos continuar. Certo? Mas eu vou tentar mostrar para as pessoas que ou a gente muda ou isso que vai para o breve. Eu, quando deixei a presidência, eu imaginava que em 2022
a gente tem um Brasil mais próximo da França, mais próximo da Inglaterra, sabe, do ponto de vista das conquistas do direito do povo trabalhador, da renda per capita do nosso povo, da qualidade da saúde. 12 anos depois, a gente percebe que em pouco tempo houve um retrocesso nesse país que eu não imaginava que pudesse acontecer. Confesso a vocês, eu não imaginava que em tão pouco tempo pudesse ser destruído coisas que nós levamos muito tempo para fazer. E vocês sabem que não foi fácil fazer o que nós fizemos. Não foi fácil restabelecer o crescimento econômico depois da crise de 2008. Lula tenta de todas as formas esconder o governo Dilma. Parece que o Brasil pulou de 2010 para 2016, sem ter nada no meio. Até porque se ele falar da Dilma, vai provar tudo que foi falado nesse vídeo sobre economia e governabilidade. Aqui no Brasil, toda vez que se fala de que é preciso fazer contenção, de que é preciso ter uma ajuste fiscal, sempre a corda arrebenta do lado dos direitos do povo. É a saúde que é maltratada, é a educação que é maltratada, é a aposentadoria que é maltratada, ou seja, sempre se tira um pouquinho a mais do povo para que se faça a chamada reforma que atenda aos interesses do sistema financeiro receber aquilo que eles acham que o Tesouro lhe deve. Gente, o Alckmin foi a favor de todas as reformas feitas pelo Temer. Isso por si só já mostra como o discurso do Lula é demagógico, mas tem mais. Quando o Lula tomou posse, ele assinou uma carta aos brasileiros. Lê aí no Google, meu irmão, você que é jovem, que não tem compromisso com nada, que está olhando o futuro com preocupação, vá no Google e lê ali, Lula, carta aos brasileiros. O Lula simplesmente largou 30 anos de crítica e beijou a mão dos poderosos banqueiros brasileiros. E eu tenho os números. Se você pegar 100 anos de Bolsa Família, não paga o juro que o Lula pagou para os bancos num ano só. Quem duvidar, eu mostro os números, é só vocês pedirem. 70% para o baronato e 30% para o povo. 70%. Ou seja, não foi um governo de esquerda. Não foi nem remotamente. Ele, pelo contrário, a perversão do Lula começa e se agrava mais recentemente, porque ele é o crime perfeito. É o líder de esquerda que coopta todas as expressões de organização da sociedade civil, dos estudantes, dos sindicatos, dos profissionais liberais, etc., coopta para o governismo, anestesia o antagonismo social com políticas sociais compensatórias que fazem parte do ideário neoliberal, do consenso de Washington, políticas sociais compensatórias, a pedra de toque mais forte é o Bolsa Família, e faz uma aposta numa grande conciliação subornada por 70% para os ricos e 30% para os pobres. E para finalizar, vejamos o discurso demagogo do Alckmin, que agora se faz de santo, como se nunca tivesse apoiado o impeachment da Dilma, e nem nada do que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Política não é uma arte solitária. A força da política é centrípeta. E nós vamos somar esforços aí para a reconstrução do nosso país. É lamentável, eu que entrei na vida pública, presidente Lula, como o senhor, lá atrás, para redemocratizar o Brasil, nós vemos hoje um governo que atenta contra a democracia e atenta contra as instituições. E melhor define as nações que vão bem é exatamente ter boas instituições. E o inverso de boas instituições é a autocracia. É o governo do eu quero, eu faço por cima da lei, da vontade própria e do interesse público, do interesse do povo. O resultado é a maior crise das últimas décadas, violência e fome, violência e miséria. O trabalho é esperança. O jovem, o dobro de desemprego, 30% de desemprego entre os jovens. O presidente Lula, no último ano de seu governo, em 2010, o PIB brasileiro cresceu 7,5%. Esse é um empenho. Quero somar os meus esforços aí ao presidente Lula e a todos para a gente recuperar emprego, renda, oportunidade para as pessoas combater essa carestia absurda.
e a população poder ter dias melhores. A maior parte da minha vida, o Alckmin foi governador de São Paulo. E durante toda a minha adolescência. Então faltou comida na minha escola. Almoço, bolacha. Os caras acabou com um bom prato, viado. Então, como que eu vou ver alguém branco que mora no centro e vir falar pra mim que eu votaria no Dória porque o Bolsonaro tirou verba da educação, tirou verba da universidade. A esquerda, classe média, ela se preocupou quando foi mexer na universidade, que é onde ele está. Quando dela. Era na escola pública, há décadas, que a gente tava se fudendo, que eu ia pra escola não tinha sabonete. Aí agora você vem falar pra mim que eu tenho que votar no Dória ou no Alckmin, que foram exatamente os caras que fizeram isso comigo, que hoje, pra eu chegar na USP, virar o chavuz da USP que todo mundo admira, porque eu tive que superar milhares de barreiras que esses caras colocaram no meu caminho. Aí você quer virar pra mim hoje e falar que eu tenho que votar naqueles caras? Não voto de jeito nenhum. Aí vai vir esses caras e falar assim, então você quer o Bolsonaro no poder.